Eu ainda não entendi tudo e olha que eu já conversei até com advogado trabalhista sobre essa situação de mudança. Já foi sancionada, né? A reforma das leis de relação trabalhista no nosso país. E aí, como é que fica? Nós vamos ganhar, nós vamos perder? Rapaz, ninguém explicou ainda a contento, mas hoje nós vamos explicar. Essa reportagem está campeã. Põe para rodar. Olha, se tem um assunto repercutindo bastante no país inteiro é a implantação da nova lei trabalhista proposta pelo governo federal que altera a CLT em mais de 100 pontos. A medida, inclusive, já até foi sancionada pelo presidente Michel Temer e passa a valer daqui a 120 dias. Agora, andando pelas ruas e conversando com as pessoas, o que se percebe é que as opiniões são bem diferentes e que grande parte da população nem sabe do que se trata a reforma. Eu acho que tira direito dos trabalhadores. Por quê? Porque acaba prejudicando no geral. Acho que é isso. Tem alguma mudança específica que você não gostou? Cara, eu tô por fora, velho. Não tá sabendo ainda? Sabendo. O trabalhador tem os seus direitos assegurados de verdade, né? Que até então eles não tinham. Agora, mesmo o trabalhador não sendo formal, ele tem o direito a fundo de garantia, ao 13º, eu acho isso muito legal. Eu acredito que precisa realmente ser modernizado, né? Acho que há alguns direitos que acabam muitas vezes complicando para o empregador, né? Para gerar emprego, o custo acaba ficando muito alto, né? Então, muitos empregadores acabam até evitando contratação para poder não passar isso para o custo do produto, né? A reforma coloca novidades práticas na rotina de empresários e empregados. A principal mudança é que, a partir de agora, os acordos firmados entre patrões e funcionários terão valor de lei, estando acima da CLT. A nossa consolidação das leis do trabalho, ela é uma legislação bem assim, com alguns termos bem, digamos, obsoleta, né? Ela foi feita na época por Getúlio Vargas, na década de 50, e ela, infelizmente, ela não acompanhou a evolução do trabalho, né, como um todo. Então, o que muito se verifica hoje em dia, né, é justamente isso. O que ficou combinado não tinha muito valor, né? De repente o patrão combinava com o empregado que ia acontecer determinada coisa e aquilo não acontecia. Ou acontecia, mas mesmo assim o empregado levava na justiça e ele tinha direito a receber. Então o acordo nunca teve muito valor. A reforma trabalhista propõe uma alteração na jornada de trabalho. Ao invés de uma jornada diária de 8 horas, como acontece atualmente, a medida prevê que o trabalhador possa fazer até 12 horas de trabalho. Há uma autorização para o trabalhador poder trabalhar mais, ele gera uma renda maior, né? Então ele ganha mais, ele tem mais poder aquisitivo e ele gira a economia. Em contrapartida, ele trabalhando 12 horas por dia, ele vai ter que ter um descanso de 36 horas, né, consecutivas, né? E vai ter que finalizar a semana com 44 horas semanais, esse é o limite, ou 48 horas semanais já embutidas as horas extras, sempre observado, né, o divisor ou o máximo mensal de 220 horas. Pelo texto da reforma, as férias também vão mudar. Agora, elas poderão ser divididas em 3 partes e não apenas em 2. Mas um dos 3 períodos precisa ter no mínimo 15 dias e os 2 restantes têm de ter pelo menos 5 dias. As férias também não poderão começar 2 dias antes de um feriado ou do dia de descanso na semana. A minha dúvida é se eu sou obrigado a dividir as minhas férias. A CLT atual, ela diz que ela tem a previsão legal de que as férias é o que melhor convém ao patrão, né? Com exceção de pessoas com mais de 50 anos de idade, que trabalham na mesma família. Mas agora eles vão poder convencionar em 3 períodos, né? Desde que um deles seja maior do que 15 dias. O trabalhador pode escolher, né, e conversar com o seu patrão, que certamente será acolhido aí frente à reforma que teve, né? E o horário de almoço ficou menor? Não é que ficou menor, há a possibilidade de ser menor. Também poderá ser convencionado entre patrão e empregado, né, a realização do almoço e descanso de no mínimo 30 minutos. O esquema de banco de horas também vai mudar. Até então, as horas extras acumuladas deveriam ser compensadas em no máximo 1 ano. Passado o prazo, elas teriam de ser pagas em dinheiro com acréscimo de 50%. Agora poderá ser convencionado diretamente de uma forma única entre o patrão e o funcionário, sem ter uma convenção da categoria junto, né? Só que
o que muda é que agora tem que ser compensado dentro do próprio mês esses horários, essas horas excedentes. A forma de contratar funcionários também vai ficar diferente. Nós temos a modalidade agora, né, do trabalho intermitente, né, onde o funcionário ele vai ser contratado para trabalhar determinados períodos, né? Não há aquela continuidade. Então, vamos dar um exemplo. Ele vai ser contratado para trabalhar, por exemplo, toda semana, 5 horas por semana, né? Ele vai ser um contrato de trabalho registrado, legalizado. O funcionário vai ter direito a 13º, férias, fundo de garantia. Entretanto, vai ser proporcional ao tempo que ele efetivamente trabalhou. A minha dúvida é em relação à forma de demitir. Mudou alguma coisa? E agora nós temos a modalidade de demissão quando o patrão e o funcionário chegam a um consenso. O patrão está descontente com o funcionário e o funcionário está descontente com o patrão, né? Então agora ambos podem chegar a um consenso e firmar essa demissão. Nesse caso em específico, o funcionário ele continua tendo direito ao fundo de garantia, né? E a respectiva multa. Entretanto, dessa multa, ele só vai ter direito a 20% e não aos 40% originários, né? E depois que for feita essa demissão, ele vai poder movimentar 80% do valor do fundo de garantia depositado na conta dele. Friso que, nessa modalidade nova de demissão, o funcionário não terá direito ao seguro-desemprego. A contribuição sindical continua? Ela passa a ser opcional. Atualmente, os trabalhadores pagam o imposto sempre em março. A taxa equivale a 1 dia de trabalho por ano e é destinada ao sindicato de cada categoria. Eu não diria que o sindicato perde força, mas eles perdem sim uma remuneração muito alta, que chega a movimentar 3,5 bilhões de reais, né? Com relação a isso. Então, eles não são mais tão necessários, né, na aproximação de funcionário com patrão, que isso acaba sendo agora individual de cada um deles. Eles não precisam mais estar entrando no meio para tentar fazer uma conciliação. Você viu aí que são muitas mudanças e a gente quis aqui esclarecer as principais. Agora, uma questão que todo mundo quer saber é a seguinte: será que essas reformas realmente são necessárias? E os nossos direitos estão garantidos? O trabalhador pode ficar despreocupado com a reforma. Essa reforma não tirou os principais direitos, né, do trabalhador, que são o fundo de garantia, a multa do fundo de garantia, o 13º, né? Não tirou também a questão das mulheres, né, com relação a auxílio gravidez que ela tem, né? Então ele pode ficar despreocupado que essa reforma ela veio para melhorar a situação econômica do país. Tudo que tiver boa intenção é válido para a gente, né? Principalmente a gente que trabalha, que luta com a vida. Eu acho que pior que tá não fica, né? A tendência é melhorar. A gente espera nisso, acredita nas boas intenções dos nossos governantes. Espero que esse Brasil tome um rumo decente, né? Que chega, né? Chega de tanta desigualdade, tanta injustiça, né?